seguinte: dói um tapinha ou não dói? Eis a questão. Que história é essa, Fernanda? Thiago, infelizmente esse tapinha que você colocou dói e dói muito, principalmente quando é num filho seu e você não estava presente para defendê-lo. Então, o caso que eu trago hoje é de agressão de crianças em condomínio. Ocorreu ano passado, final do ano passado, num condomínio octogonal e tomou uma repercussão geral a nível nacional, né, Thiago? E aconteceu agora, esse final de semana, também um caso parecido e novamente aqui em Brasília. Então, a gente tinha até planejado um outro caso para trazer. Eu falei, não, Thiago, vamos mudar, esse tema já tomou uma repercussão nacional, vamos abordar ele no programa, porque eu acho que está precisando de uma conscientização também, Thiago, de uma campanha de conscientização quanto a relacionamentos, Thiago. Hoje nós vivemos numa era digital. Hoje as crianças, elas não descem, elas não interagem mais a não ser no colégio. Isso porque são obrigadas a ir ainda. Porque talvez, se for opcional, os pais vão prender seus filhos dentro de casa para que eles não se relacionem socialmente com outras crianças. Porque, infelizmente, nós pais estamos falhando. Eu me coloco porque eu sou mãe, né? Não que eu faça isso com a minha filha, não que eu proteja a minha filha excessivamente. Então, assim, é um caso assim que me deixa chocada como que um adulto se envolve numa discussão, não vou nem botar discussão, num contratempo, numa brincadeira de crianças, sem realmente ser conhecedor dos fatos. E mesmo sendo conhecedor dos fatos, o adulto, ele tá ali para mediar. A obrigação do pai é mediar, é ensinar, é educar, entendeu? Não é incentivar a briga. Ocorreu no final do ano passado, um menino num lance de bola caiu, nem foi por culpa do coleguinha, só porque eles se esbarraram, mas ele caiu, parece que só mesmo, e chorou pro pai, colocando culpa naquele determinado menino, e o pai já veio, a mãe já veio, empurrou, o pai segurou o menino, incentivou o filho, batendo no rosto. Então, assim, houve várias falhas, tanto do pai quanto da mãe. Então, assim, isso, Thiago, para uma criança que à época tinha 8 anos de idade, pode gerar um trauma muito grande pro resto da vida. Entendeu? É uma coisa que eu venho acompanhando, e é um projeto que, assim, um dos projetos que eu quero desenvolver é justamente essa relação interpessoal de crianças, não só em condomínios, mas em escolas. Hoje você liga a TV, você vê em escolas agressões de meninas com meninas, pancadaria, porrada mesmo entre meninas. E por nada, Thiago, é porque não veio com, me olhou de um jeito que eu não gostei, ou é porque falou meu nome, ou é porque eu acho que ela tá afim do meu namorado. Então, assim, quando eu coloquei isso para alguns clientes meus, você não tem noção de casos que eles foram me relacionando. Entendeu? Eu até tinha feito pesquisas, tudo. Aí eu falei assim, nossa, eu não acredito. Então, assim, as crianças descem, se um brinquedo some, aí vira uma briga de pais em condomínio. Aí isso acaba repercutindo na assembleia. Então, assim, voltando a falar questões preventivas, porque tem coisas que fogem realmente da alçada da administração, foge às vezes um pouco do controle. Então, assim, voltando em questões preventivas, campanhas de socialização, campanhas de como tratar o seu vizinho. Outro fator também que gera discussão é cachorro. Por exemplo, eu não gosto de cachorro, se eu insultar o seu cachorro, você vem brigar comigo. Não é só, porque hoje em dia o cachorro está virando membro da família também. Então, assim, o que eu pude perceber que as agressões em condomínios está crescendo e crescendo demais. E hoje recaindo sobre as crianças. Imagina o futuro dessas crianças com esses exemplos, entendeu? Então, assim, foi um assunto que eu falei, caramba, nunca imaginei que este assunto a gente poderia estar abordando em condomínio,
Verdade. Maísa, tem algum comentário aí sobre crianças? Terrível, terrível. Só que em alguns condomínios eu já vi muitos pais delegando essa tarefa para funcionário do condomínio, coisa que não deve acontecer, né? Em muitos condomínios a gente vê isso. Fulano, dá uma olhadinha aí de vez em quando, e fulano e tal. E uma coisa que a gente tem que deixar claro, funcionário do condomínio é funcionário do condomínio, né? Não é babá, não tem que fazer esse tipo de coisa. Mas particularmente eu nunca vivi esse tipo de problema no condomínio. Esse caso que ela contou é sério, aconteceu, realmente foi bem divulgado na televisão. Eu me lembro desse fato e a gente como mãe realmente é uma dor que... Olha, Thiago, assisti o vídeo. Hoje eu tive que rever o vídeo, né? Porque eu falei assim, como eu vou levar? Eu vou rever o vídeo. Então, assim, eu gosto sempre antes do programa reler, né? Aí eu falei assim, não, deixa eu assistir. É horrível, Thiago, você imaginar uma pessoa incapaz, que não tem como se defender, nem fisicamente, nem verbalmente. E 2 adultos irem contra uma criança, Thiago, é horrível. Eu sei que esses pais pagaram um preço muito alto pela sociedade, porque igual assim, preso eles não foram, eles foram denunciados por uma lesão corporal, né, grave por se tratar de menor incapaz, mas preso eles não foram, mas só vamos dizer assim, a negação da sociedade para com o ato deles, eles se enclausuraram dentro do apartamento, eles não podiam andar, porque eles foram, vamos dizer assim, totalmente, vamos dizer assim, reprovados pelas sociedades, né? Então, assim, foi uma repercussão tamanha. E agora ocorreu de novo em Brasília, né? E o detalhe, Thiago, não é um condomínio qualquer. Foi um condomínio na Octogonal, que é praticamente centro de Brasília. O outro condomínio foi um condomínio em Águas Claras, que também tem uma sociedade mais evoluída, né? Eu não falo nem questões financeiras, mas as pessoas que moram, né, característica de Águas Claras são pessoas mais estudadas, mais cultas, né? Então, de um nível social não inferior, né? Então, assim, isso me deixou perplexa e, ao mesmo tempo, uma visibilidade que realmente em condomínio a gente não tem que se atentar à questão de prevenções, campanhas de socialização, e questões de relacionamento, como se relacionar, dando um bom dia para o seu vizinho, você entrar no elevador e cumprimentar, criar laços de afetividade, né, de confiança também, porque no momento que seu filho discutir com o meu, porque a bola bateu sem querer no rosto do seu, nós dois descermos e falar assim, isso é coisa de criança, porque nós vivemos essa fase de que uma bola batia na gente sem querer, entendeu? Que um amigo esbarrava e os nossos pais não iam lá brigar e bater, pelo menos os meus não iam, né? Então, assim, hoje as crianças vivem numa era digital, vivem enclausulados e não sabem se relacionar mais, porque você não pode mais fazer uma brincadeira, você não pode triscar na pessoa. Então, assim, a gente está, pais, síndicos, né, ouvintes, condôminos, vamos melhorar essa relação para com os nossos filhos. Hoje nós estamos vivendo um mundo assim horrível. Eu fico preocupado como é que vai ser o nosso mundo daqui a 10 anos, 20 anos. Olha, essa semana eu fui na reunião da minha filha, que eu obriguei ela a fazer um curso profissionalizante. Ela, mãe, mas eu tenho que estudar porque eu quero fazer medicina. Eu, sim, mas para você fazer medicina, você tem que saber se relacionar com as pessoas, você tem que saber andar de ônibus, você tem que entender o lado humanitário, você vai ter que mexer no computador. Então, você vai sim fazer esse curso de computação. E eu fiz numa cidade diferente da minha, justamente para ela entender a dimensão do mundo. E eu fui chamada no colégio essa semana, por quê? No cursinho, perdão, porque eles estão tendo problemas constantes com adolescentes. Eles exigiram a presença dos pais. Aí, como é um curso pago, todos os pais vão presentes. Opa, o que está acontecendo? Muitos pais lá presentes. Eles começaram a campanha. Pais, vamos ensinar os pilares da educação. O saber ser,
o saber conviver, o saber fazer e o saber ouvir. Entendeu? Então eles, por coincidência, né? Ontem foi a reunião e eles trataram desses assuntos. Eu falei assim, nossa, como casou com nossos casos de condomínio. Então, assim, não são... Claro que o programa é voltado casos de condomínio, mas você morar dentro de uma casa com mais de uma ou duas pessoas já é um condomínio, né? Então, assim... Isso não é só para quem... O nosso programa, o Inteligência Condominial, ele não tem um valor somente para quem mora em condomínio. Ele tem um valor para agregar na vida pessoal de cada um que está aqui nos ouvindo. São experiências, né? Pública, né? Mas sabe o que eu acho interessante esse tema de criança em condomínio? A gente fala barulho, não sei o que, mas eu acho que o síndico tem que investir mais nas crianças. Porque elas são o futuro do condomínio. Quando eu falo investir, eu falo assim, às vezes promover mais gincanas ali dentro. Por exemplo, tive um síndico mirim, a gente... Eu tive um síndico que ele teve um projeto bacana. Ele faz todo sábado, se não me engano, todo domingo, ele faz um dia, lá tem um local que rola filme, né? Ele faz um dia para as crianças. E aí que é bacana, não é só ir assistir o filme, cada um leva pipoca, vamos todo mundo terminar, vamos todo mundo organizar o espaço. Isso. Então ali que você começa a envolver a criança no processo. Isso, é o chamado aprendizado em convívio de relacionamento, eu acho que a gente não deve afastar a criança, a gente deve unir elas, porque a gente é um assunto que é muito mais abrangente, porque isso vai impactar na vida da pessoa. Sabe por quê? A gente se isola cada dia mais. Só que a gente esquece uma coisa, vive em comunidade, você trabalha com os outros, você tem um relacionamento com outra pessoa. Então, assim, tudo na sua vida vai depender de outra pessoa. Até um médico no hospital, onde você for, uma pessoa vai te atender, uma pessoa vai cuidar de você. Então, assim, a gente tem que entender que a relação humana tem que ser mais bem trabalhada, questão emocional, porque não tem onde você fugir. Eu acho que não tem como a gente viver isolado. A gente igual fala tanto do mundo virtual, mas a gente tem que entender que existe esse convívio, tem que existir. E a bandeira que eu levanto é assim, síndico, traz a criança para as festas, traz a criança, por quê? A criança campanhas, é o futuro do condomínio. O futuro condomínio é aquela criança que vai morar ali. Então, assim, se você vai educando, lógico que sim, é como plantar uma árvore. Talvez você não vai colher o fruto ali, mas alguém vai colher esse fruto. Então, quando eu invisto nessa criança, eu estou investindo numa sociedade melhor. E aí, quando eu falo em condomínio, eu falo em sentido de sociedade mesmo, porque ele é uma pequena célula do nosso país. Você vê, a gente está falando de prevenção, mas falou de claridade, como fosse na rua mesmo, ou seja, é o mesmo procedimento. Pena que a gente tem esse comportamento, que a gente tem que evoluir como seres humanos, como sociedade também. Mas é uma coisa gritante mesmo, né? Você vê um pai intrometer. Eu acho o seguinte, eu na minha época, meu irmão, se brigasse na rua, era ataque em casa. Jamais podia ter isso, né? Você tinha que ter o respeito com o professor, aquela educação toda. Hoje não tem isso mais, né? Infelizmente não tem isso. Mas eu acho que o síndico, quando eu falo com o síndico, eu penso que o síndico é um agente de mudança. É igual o CEO, ele é um que? Ele passa aquela cultura, ele transmite aquilo. Então ele tem que entender, traz a criança, faz campanha, faz gincana. E até que você tem hoje, está falando da obesidade infantil, você pode combater isso. A depressão. Então eu acho assim, que isso é uma coisa que você pode estar utilizando e agindo. São pequenas atitudes que podem ter grandes transformações no condomínio. Tiago, o alerta nesse curso foi o seguinte: pais, vocês chegam cansados do trabalho, vão pro quarto de vocês descansar, dar boa noite no máximo pro filho, e o filho tem televisão no quarto, ele tem celular, vocês não sabem a hora que seus filhos estão dormindo, eles chegam aqui no curso e se debruçam na carteira, entendeu? Olha, eles fizeram essas reuniões porque eles tiveram 2 casos de crianças, de adolescentes, que deram crise de pânico, uma, e outra crise de ansiedade, que é um assunto que ainda não está sendo debatido dentro das escolas. Então, o coordenador do curso, vamos chamar os pais, vamos alertar os pais. Tiago chamou os pais, a mãe, as 2 mães falaram, não, eu não vou no colégio, não sei o que, não sei o que. Eles não puderam tratar da criança, eles tiraram a criança da instituição. Então eles falaram, não. Então a criança, além de perder o convívio com os pais, tem pais ignorantes que não aceitam esse assunto e perderam o convívio da instituição. Por quê? Porque lá na instituição eles desabafavam, falavam assim, não, minha mãe me botou aqui porque não gosta de mim, entendeu? Então, assim,
O trauma na criança, no adolescente, pode repercutir a frustração de um adulto. Pode gerar um adulto agressor, pode gerar um adulto depressivo e até um adulto suicida. A Kellen vem tratando desses assuntos aqui, né, Tiago? Então, assim, são assuntos de relevante valor que precisam existir campanhas. Infelizmente, nem sempre o Estado faz uma abordagem, nem sempre você pode adentrar a casa. Então, assim, o síndico, ele tem sim um papel de gestor, ele tem sim a obrigação de cumprir um regimento interno, mas humanamente e até mesmo questões preventivas, ele pode estar tratando a criança, porque a criança que não tem educação em casa começa a se socializar com as que tem, começa até incentivar os pais a participarem. Não, pai, não pode falar alto. Pai, você não pode gritar na assembleia porque você está gritando com o pai do meu amiguinho. Então acaba a assembleia. Isso foi uma experiência que uma síndica me relatou, que ela teve uma experiência que os pais não lidavam de forma alguma quando os dois estavam na assembleia. Era briga, era tiro, porrada e bomba, foi as palavras dela. Tiro, porrada e bomba. Então, assim, nunca chegaram agressões de fatos, mas agressões verbais eram horríveis. Elas ficavam todo mundo rezando para que fosse só um ou que não fosse nenhum, né? Porque senão não tinha evolução. E começou a fazer... E outro fator que criança em condomínio muitas vezes não é bem vista. Por quê? Porque quem não tem filho chega em casa, quer descansar e tem a criança lá no pilotis, gritando, correndo, brincando de patins. Tem condomínios que é proibido o trânsito de crianças em pilotis. É proibido, Tiago. Eu acho... Beleza, incomoda, mas eu acho que deveriam existir outras maneiras para ocupar aquelas crianças para que não cause um incômodo para o condomínio. É difícil? É, mas é uma coisa que deveria ser pensada num resultado futuro, igual a gente falou, plantar uma árvore, plantar uma semente, né? Não proibir, porque como é que você vai proibir uma criança de circular, uma criança de correr, uma criança de brincar? Então, assim, tem certos incômodos que eu acho que a gente sim poderia passar, né? Esse negócio de... Perdão, te cortando. Não, imagina. Esse negócio de criança... tem que ter um programa só pra falar disso. Vou trazer as crônico. Eu vou trazer as crianças para reivindicar. Tiago, é que o gestor tem uma linha que ele não pode ultrapassar, que é a linha do coração. A gente fica com pena da criança, fica, mas gestor é gestor, normas são normas, precisam ser cumpridas, entendeu? Eu tive um relato a respeito disso, a pessoa que me relatava que o condomínio dela não tinha área de lazer, não tinha lugar para as crianças brincarem, não tinha uma quadra, não tinha uma brinquedoteca, e aí as crianças brincavam na garagem. Brincava de bola, brincava de bicicleta na garagem, que o síndico estava proibindo e que era o único lugar das crianças brincarem. E por acaso o síndico era um aluno meu. E aí eu falei para ela, eu falei, olha, eu entendo o seu lado como mãe, porque eu também sou mãe. Agora, você está no condomínio errado. Você tem um filho, você precisa arrumar meios do seu filho se divertir. Leve ele numa pracinha, leva num lugar. Por quê? Quando você mudou para esse condomínio, certamente você sabia que lá não tinha área de lazer. Você tá entendendo? Então, assim, é uma dor no coração proibir a criança de brincar na garagem? É, mas é uma dor muito maior depois financeira pro síndico, porque ele pode responder na justiça se por acaso essa causar algum dano, atropelada, se por acaso essa criança jogar a bola e quebrar um retrovisor, quebrar o vidro de um carro, entendeu? Então ali não é o local apropriado para essa criança brincar e o síndico não pode deixar. Então a gente tem que deixar o lado coração separado. O lado coração é diferente do lado gestor. O gestor tem que prevalecer. Ele tem uma responsabilidade ali, ele precisa... É verdade, igual eu falei, eu acho que a ideia do programa é a gente debater, discutir, entender que é razão, que é emoção. Né? Isso mesmo, é o que nós estamos falando. O que é mais importante é que a gente falou o seguinte, que o síndico tem que trazer a criança e criar alternativas, só que a responsabilidade maior é da família. Isso. Ponto. Se não tem como, fazer o quê?
Não tem que inventar a roda, né? A gente... É o que você falou, tem um parque próximo, tem não sei o que. Então, assim, o que a gente tem que entender? Que, querendo ou não, ainda é uma responsabilidade da família, do pai e da mãe. É o que, às vezes, o pai transfere para o outro uma responsabilidade que é dele. Exatamente. Certo? Mas a sociedade está assim, né, Tiago? A gente está transferindo, nós pais estamos transferindo a responsabilidade de educar para professor, para síndico de bloco, né? O que, só para concluir, Tiago, o que foi me relatado por uma cliente minha, que esse mal-estar que era causado por crianças e no condomínio dela é proibido circulação de crianças, ela chegou... Já existia essa normativa, já existia essa decisão de assembleia, porque era um incômodo recorrente, porque tinham idosos também no condomínio. Então, assim, realmente o barulho de crianças é excessivo, incomoda de fato, né? Então, assim, o que eles começaram a fazer? Ela se uniu a outros síndicos da quadra, né, esse condomínio é na Asa Sul, e começaram a fazer campanhas de paz, porque é difícil, Tiago, você conseguir uma restauração em parques públicos, viu? Principalmente esses de áreas residenciais. Então, ela começou uma campanha de incentivo, incentivando os pais a restaurarem o parque da quadra. Pronto, tá vendo? Então, tem assim, solução. as crianças saíram debaixo do piloti, saíram daquela frustração e eles faziam um encontro mensal das crianças. Brincar no local que é para ele brincar. E um local que era de fato para eles brincarem. Então, assim, um problema ajudou a solucionar os demais problemas social, da quadra. Né? Falou social. Um programa social. Então, assim, por isso que é interessante você, síndico, sim, ser gestor do seu condomínio, mas buscar o síndico do lado, porque de repente o que é problema para você pode ser a solução para ele e casar essas ideias, né? E é isso aí, casos de condomínio. Quem quiser ver um pouquinho de casos de condomínio lá na nossa playlist, e acho que dois fatores importantes aqui. Primeiro, não abandone as crianças. É o futuro do nosso condomínio. E segundo, acho que a Maria falou foi muito assertivo na declaração final. Sempre tem solução, né? Se tem problema, tem solução. Não tem jeito, né? Uma coisa anda junto com a outra. Então, assim, sempre buscar uma solução para resolver esse problema de criança, né? E da uma forma que não vai alienar o condomínio, que não vai criar nenhum transtorno futuro para você nem para os moradores. E lembrando, se tem problema, tem solução, senão eu vou encerrar esse bloco com... Eu gravei um tempo atrás um vídeo que eu falava o seguinte: você quer paz? Vai morar na ilha deserta, então. Amigo, vamos tomar um café, daqui a pouco a gente volta com o nosso programa Inteligência Condominial.